O grito rasgou o ar salgado da madrugada como uma faca enferrujada no peito de um peixe fresco. Maria! Tu és uma vergonha para esta família, para esta terra que nos deu o pão. A voz do pai ecoou pelas ruas estreitas da aldeia de Sagres, onde as casas de paredes caiadas se aglomeravam como conchas na falésia, desafiando o Atlântico furioso. Maria, com os punhos cerrados e o coração latejando como as ondas contra as rochas, sentiu as lágrimas quentes misturarem-se ao suor do trabalho noturno na rede de pesca. Aos 28 anos, ela era a filha mais velha de João, o pescador que carregava o peso de gerações nas costas curvas, e naquele instante, sob o céu ainda escuro cravejado de estrelas indiferentes, o mundo que ela amava e o amor que o mundo negava desabava sobre ela como uma tormenta. Era o verão de 2025 e Sagres, no extremo sudoeste de Portugal, pulsava com a vida rude e bela dos pescadores. O Algarve, com suas falésias avermelhadas e praias de areias finas como farinha de milho, era um paraíso para turistas ingleses e alemães que invadiam as tabernas com suas câmaras e risos altos, mas para os locais era uma prisão de tradições antigas. Aqui, o mar dava e tirava vidas com a mesma indiferença, abençoava com sardinhas prateadas nas redes ao amanhecer e engolia barcos inteiros em noites de nevoeiro. As mulheres, como Maria, teciam redes, limpavam peixe e criavam filhos, sonhando com horizontes que nunca cruzariam. Mas Maria sonhava diferente. Seus sonhos vinham em forma de olhos castanhos e mãos delicadas que cheiravam a alecrim e a livros velhos, os olhos e mãos de Sofia. Tudo começara 3 meses antes, quando Sofia chegara à aldeia como uma brisa do norte. Vinda de Lisboa, onde estudara literatura na Universidade Nova, ela era descendente de imigrantes portugueses que voltavam às raízes após anos em França. Aos 26 anos, com a pele clara salpicada de sardas e cabelos cacheados que dançavam como vinhas selvagens, Sofia alugara uma casinha modesta perto da praia do Beliche para escrever um livro sobre as lendas marítimas do Algarve. Quero capturar as vozes do mar, dissera ela na primeira noite, na taberna Maré Alta, onde os homens bebiam vinho de mesa e contavam histórias de sereias que seduziam marinheiros para o fundo do oceano. Maria, servindo copos de aguardente com mãos calejadas, erguera os olhos e vira, pela primeira vez, um reflexo de si mesma em alguém que não temia o julgamento das ondas. Naquela noite, após o fechamento da taberna, elas caminharam pela falésia sob a lua cheia. O ar cheirava a sal e a jasmim silvestre, e Sofia recitava versos de Fernando Pessoa. O mar é o meu irmão mais velho, enquanto Maria ria baixinho, confessando que mal lera um livro na vida, mas que as canções das avós, sobre moras encantadas e amores proibidos, eram sua poesia. Aqui o amor é como mar, belo, mas traiçoeiro, murmurara Maria, e Sofia, com um toque leve no braço, respondera: então que ele nos guie, em vez de nos afogar. Foi o primeiro beijo, ali, com o vento uvando como um lamento antigo, selando um pacto secreto contra o peso da aldeia. Mas segredos em Sagres duravam menos que um cardume ao nascer do sol. As semanas voaram em sussurros roubados, encontros na gruta da Ponta da Piedade, onde a luz filtrava através das formações rochosas como vitrais de uma catedral submersa, piqueniques de pão de milho e queijo de cabra nas dunas escondidas, onde Sofia lia trechos de seu livro e Maria contava lendas de pescadores que negociavam almas com o diabo do mar. O amor delas florescia como as amendoeiras em flor no inverno, tenro e improvável, entrelaçado com o ritmo da vida local, as festas de São João, com fogueiras na praia e sardinha assada no espeto, onde elas dançavam fado ligeiro sem se tocarem, mas com olhares que falavam volumes. Contudo, a pressão da aldeia era uma corrente invisível, forjada em séculos de catolicismo devoto e honra familiar. João, o pai de Maria, era viúvo desde que a mãe morrera no parto do irmão mais novo e via na filha o futuro da linhagem, casada com Manuel, o filho do armador rico, para unir redes e barcos. Tu casarás no outono e darás netos que cheirem a mar, decretara ele, ignorando os silêncios de Maria. A tia Rosa, guardiã das tradições, sussurrava na igreja de Nossa Senhora da Graça: Deus não abençoa o que vai contra a natureza, como as ondas que voltam para o mar. E os pescadores, com suas barbas salgadas e olhos duros, cochichavam na lota: aquela lisboeta traz fedor de cidade, corrompe as nossas raparigas. Sofia sentia o cerco fechar-se.
Seu livro avançava, mas as páginas agora transbordavam de Maria, não pelo nome, mas pela essência, a força de uma mulher que remendava redes rasgadas com linha grossa, mas cuja alma era fina como fio de seda. Eu te amo como o mar ama a lua, escrevera ela em um bilhete escondido numa concha, entregue durante uma procissão de Corpus Christi, quando as ruas se enchiam de tapetes de flores e incenso. Maria guardara no peito, junto ao medalhão da Virgem que a mãe lhe dera, um talismã contra tempestades. O primeiro conflito irrompeu numa tarde de agosto, quando o mar regurgitou um corpo, o velho pescador António, engolido por uma corrente traiçoeira durante a maré baixa. A aldeia enterrou com o ritual antigo, o caixão coberto de redes e conchas, o padre entoando salmos ao som de violas de fado. Maria, exausta de consolar a viúva, encontrou Sofia na praia ao anoitecer. O mar leva os nossos, mas nos devolve o sal da vida, dissera Sofia, abraçando-a. Mas foram vistas por Inês, a prima invejosa de Maria, que corria pela areia com o cesto de lapas. O que é isto? Duas mulheres como Eva e a serpente, gritar ela para o vento, mas o eco chegar aos ouvidos errados. Na manhã seguinte, o burburinho espalhou-se como óleo na água. João confrontou Maria na cozinha da casa de adobe, onde o lume ainda crepitava com brasas da noite. Dizem que andas com a forasteira. Que ela te envenena a alma. Casarás com Manuel ou eu te mando para o convento em Faro. As palavras caíram como âncoras e Maria, pela primeira vez, ergueu a voz. Pai, o mar não pergunta permissão para amar a costa. Eu amo Sofia e isso é mais puro que qualquer rede que tecemos. O tapa veio rápido, deixando uma marca vermelha como o sol poente, e Maria fugiu para a falésia, onde o vento secou suas lágrimas. Sofia encontrou horas depois, com um ramalhete de erva cidreira colhida nas encostas. Fugimos, então. Para Lisboa, para onde o mar nos levar. Mas Maria balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte onde os golfinhos dançavam. Aqui é a minha raiz, Sofia. A aldeia dura como as rochas, mas é o meu sangue. Se fugirmos, o mar nos engolirá devagar. Elas se abraçaram sob o céu estrelado, prometendo resistir, mas o amor, como as marés, começava a recuar. Dias se arrastaram como redes pesadas na proa do barco, e o segredo delas transformou-se em uma sombra que se estendia por Sagres. Maria evitava os olhares na lota, onde os peixes reluziam em bancadas de madeira úmida, e Sofia trancava-se na casinha, o tinteiro seco de tanto descrever o tormento. Como capturar o amor que o vento ameaça levar? Questionava-se ela, rabiscando páginas que misturavam fado com fragmentos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, adaptados à dor delas. A traição veio de onde menos esperavam. Manuel, o noivo imposto, que sempre fora um rapaz quieto, de mãos grandes e sonhos pequenos. Filho do armador rico, ele pescava atum com arpão e sonhava em expandir a frota para águas espanholas. Apaixonado por Maria desde a infância, quando brincavam de caçar caranguejos nas poças, ele ouvira os rumores de Inês e, em vez de confrontar, espiou. Numa noite de setembro, quando o ar esfriava com o pronúncio do outono, ele seguiu Maria até a gruta da Ponta da Piedade. O luar entrava em feixes prateados, iluminando as silhuetas entrelaçadas, Sofia recitando um poema sobre sereias lésbicas das lendas alentejanas e Maria traçando os contornos de seu rosto com dedos trêmulos. Traição! Gritou Manuel, a voz ecoando nas paredes rochosas como um trovão subaquático. Ele avançou, o arpão de pesca ainda na mão do dia de trabalho, os olhos flamejando de ciúme e dor. Sofia se interpôs, o coração disparado. Manuel, por favor, o amor não se mede em redes ou barcos. É como o mar, vasto, e não pertence a ninguém. Mas ele, cego pela humilhação, agarrou o braço de Maria. Tu és minha por direito de sangue e tradição. Esta cidadeira te arrastou para o abismo. A briga foi breve e brutal. Maria se soltou, Sofia gritou por ajuda e Manuel, tropeçando nas pedras úmidas, caiu no areal abaixo, o arpão cravando-se na areia como uma acusação. A aldeia acordou com um escândalo. No dia seguinte, na praça central, sob o campanário da igreja que tilintava como um aviso, o padre convocou uma assembleia informal, o que em Sagres chamavam de Conselho das Marés.
Homens de barbas grisalhas, mulheres de xales negros bordados com motivos de âncoras, reuniram-se ao redor da fonte de azulejos azuis e brancos, bebendo café forte de canecas rachadas. João, o pai de Maria, falou primeiro, a voz rouca de noites insones. Minha filha foi enfeitiçada pela forasteira. Elas profanam o mar que nos sustenta, o Deus que nos guarda. Inês, com um sorriso viprino, acrescentou, eu vi com estes olhos. Beijos como os de Sodoma na terra de nossos santos. Sofia, chamada ao centro, defendeu-se com a eloquência de quem lera volumes inteiros de Sofia de Mel Brainer. O amor é humano, como as oliveiras que resistem às secas. Em Portugal, terra de exploradores que cruzaram oceanos por sonhos, porque condenar dois corações que se encontraram nas ondas? Mas as vozes da multidão rugiram como o levante. Vai-te embora, bruxa lisboeta. Leva a tua podridão para a capital. Manuel, com o braço enfaixado e o orgulho ferido, testemunhou em silêncio, traindo o amor delas não por maldade, mas por medo de perder o lugar na aldeia. Maria, forçada a comparecer, sentiu o chão da praça tremer sob seus pés. Eu não nego o que sinto, declarou, a voz firme apesar das lágrimas. Sofia me ensinou que o amor não é prisão, mas liberdade, como o vento que leva os barcos para casa. O silêncio caiu, pesado como uma rede cheia, mas logo quebrado por vaias. João, envergonhado perante os vizinhos, arrastou-a para casa, trancando-a no quarto com vista para o mar. Até que te cases, não saias. O mar castiga os rebeldes. Naquela noite, sozinha com um medalhão da mãe apertado no peito, Maria escreveu uma carta a Sofia, escondida num cesto de lapas para ser entregue por um menino da rua. Meu amor, o furacão vem, mas lembra-te, as conchas sobrevivem às tormentas, guardando pérolas dentro. Sofia, lendo-a à luz de uma vela de cera de abelha, chorou pela primeira vez desde a chegada. Seu livro, agora intitulado Ondas Proibidas, ganhava forma, mas as palavras pareciam vazias sem a musa viva. O conflito escalou quando o bispo de Faro, alertado pelo padre, enviou uma carta de repreensão à paróquia. A sodomia é abominação como as serpentes que Moisés afugentou. A aldeia, devota como as procissões de Nossa Senhora da Encarnação, onde estátuas de madeira entalhada desfilavam pelas ruas com rosas e cantos gregorianos, uniu-se em orações coletivas na praia, velas acesas formando um círculo contra o mal. Sofia recebeu ordens de partida. O proprietário da casinha, primo de Manuel, exigiu o aluguel antecipado ou a evacuação. Não queremos escândalo que afaste os turistas que trazem o pão para as nossas mesas. Mas o amor delas, tenaz como as raízes das figueiras dos marinheiros nas falésias, resistia. Numa madrugada chuvosa, Sofia escalou o muro do quintal de Maria, o vestido encharcado colando à pele, e elas se encontraram no pomar de laranjeiras, onde o perfume cítrico misturava-se ao cheiro de terra molhada. Eu não parto sem ti, sussurrou Sofia, beijando as marcas do tapa no rosto de Maria. Vamos para o cabo de São Vicente, onde o mar acaba e o céu começa. Lá, o sol poente nos abençoará. Maria hesitou, o coração dividido entre o laço de sangue e o laço de alma. Meu pai. A aldeia. Eles são o meu mar, Sofia. Mas tu és a minha lua. Enquanto o amanhecer tingia o céu de rosa e ouro, um plano nasceu, fugir ao som da festa das almas, quando os pescadores honravam os mortos com lanternas flutuantes no mar, distraídos pelas lendas de fantasmas que voltavam das profundezas. Mas o destino, caprichoso como o vento de levante, tinha outros planos. A festa das almas era o coração pulsante de Sagres, um ritual pagão cristão onde o passado e o presente se entrelaçavam como cordas de sisal. Na véspera de Todos os Santos, as ruas enfeitavam-se com abóboras entalhadas à luz de velas e altares de flores de cistus, enquanto as mulheres cozinhavam doces de amêndoa e figos secos, ofrendas aos espíritos dos marinheiros perdidos. O ar ecoava com o fado vadio, violas chorosas cantando ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, e os barcos saíam ao crepúsculo, carregados de lanternas de papel que flutuavam como almas penadas na água negra. Maria e Sofia planejavam a fuga para essa noite, quando a aldeia estaria imersa na melancolia sagrada. Maria roubara as chaves do barco do pai, um molinete antigo chamado Saudade, com velas remendadas que cheiravam a peixe seco e aventura.
Partiremos para o sul, para Lagos, e de lá para Espanha, onde o sol não o julga, dissera ela, embalando um farnel de broa com chouriço e uma garrafa de vinho de Monchique. Sofia, por sua vez, vendera o colar de prata da avó para comprar passagens de autocarro até Faro, sonhando com uma vida em Sevilha, cidade de flamenco e azulejos que ecoavam as dores do amor. Mas a traição de Manuel aprofundava-se como uma ferida infeccionada. Ferido no orgulho, ele confidenciara ao pai, o armador, que por sua vez alertara João. Amanhã, na festa, confrontaremos publicamente. A vergonha deve ser exposta como peixe ao sol, para secar, decretara o velho, cujos olhos azuis, outrora gentis, agora endureciam como conchas. Manuel, atormentado por culpa e desejo, hesitava, amava Maria de forma pura, mas via nela a noiva ideal para perpetuar a linhagem, não a amante de outra. Eu a salvo dela, justificava-se, ignorando que o amor não se salva com correntes. Na tarde da festa, enquanto Maria tecia uma coroa de flores do campo para o altar familiar, Sofia apareceu disfarçada de ajudante na taberna, o cabelo escondido sob um lenço de rendas algarvias. Elas trocaram olhares por cima das panelas de cataplana fumegante, marisco e tomate fervendo em segredo, e um toque de dedos sob a mesa selou o adeus à aldeia. À meia-noite, no cais. O mar estará calmo, como um amante adormecido, murmurou Sofia. O entardecer trouxe a procissão, o padre à frente, com a cruz de madeira flutuante, seguido por fiéis carregando imagens de santos pescadores. As vozes elevavam-se em ladainhas, misturando latim com dialeto alentejano, e as crianças corriam com espigas de milho douradas, simbolizando a colheita do mar. Maria marchava ao lado do pai, o coração apertado como uma rede vazia, enquanto Sofia, na periferia, observava com olhos úmidos o livro Ondas Proibidas escondido na saia peliçada. Ao anoitecer, quando as lanternas foram lançadas, o caos começou. Manuel, embriagado por vinho de palma e rancor, aproximou-se de Sofia na praia, onde ela esperava por Maria. Tu a roubaste de mim. Como uma gaviota que leva o peixe da boca do tubarão, cuspiu ele, agarrando seu braço. Sofia debateu-se, gritando, amor não se rouba, Manuel. Ele se oferece, como o mar oferece conchas à areia. A comoção atraiu olhares, e logo João e o armador estavam lá, com tochas acesas que dançavam sombras grotescas nas falésias. Maria, ouvindo os gritos, correu pela areia, o vestido branco sujando-se de sal e lama. Parem! Isso não é justiça, é selvageria, implorou ela, interpondo-se entre Sofia e os homens. Mas João, cego pela fúria patriarcal, ergueu a mão. Tu és filha minha, mas agiste como inimiga da nossa terra. Amanhã o padre te exorcizará e casarás ao domingo. Sofia, vendo o abismo abrir-se, gritou para Maria, corre, meu amor. O mar nos espera. Mas era tarde, os pescadores formaram um círculo, murmurando preces misturadas com pragas, e Manuel, num ato de falsa redenção, arrastou Sofia para o armazém da lota, trancando-a com uma chave enferrujada. Maria, separada pela multidão, sentiu o mundo girar como um barco à deriva. Ela lutou, arranhando braços e gritando nomes, Sofia. Pai, por piedade. Mas foi contida pela tia Rosa, que a arrastou para casa com palavras venenosas. Mulheres como tu afundam famílias inteiras, como o Titanic nas lendas americanas que nos contam os turistas. Sozinha no quarto, com o som das ondas como um lamento, Maria quebrou o medalhão da mãe, libertando uma miniatura de São Pedro, protetor dos pescadores. Se o mar é misericordioso, que ele nos salve, sussurrou ela à noite. Enquanto isso, Sofia, presa no armazém fedendo a peixe podre e redes mofadas, chorava em silêncio, traçando corações na poeira com o dedo. Meu livro acaba aqui, sem final, pensou, mas a memória de Maria, sua risada rouca como o grito das gaivotas, seu toque que aquecia como o sol de meio-dia, dava forças. Lá fora, as lanternas flutuavam, almas perdidas buscando luz, e o mar, testemunha eterna, murmurava promessas de calmaria. O amanhecer trouxe o interrogatório na igreja. O padre, com sua batina negra e crucifixo de prata, questionava Sofia como numa inquisição moderna. Confessa teu pecado, filha do norte. O demónio do progresso te possui.
Ela, erguendo o queixo, respondeu: Padre, o único demónio é o medo que nos separa. Em Portugal, terra de poetas e navegadores, o amor deveria ser celebrado, não crucificado. A congregação ofegou e Manuel, presente como testemunha, baixou a cabeça, o remorso começando a corroer sua traição. Maria, confinada, planejava o resgate. Com a ajuda de um aliado improvável, o velho pescador Tomás, avô de Inês, que secretamente lera o livro de Sofia escondido e vira nela a neta que nunca tivera, ela escapou pela janela ao meio-dia, enquanto a aldeia dormia a sesta sob o sol escaldante. O resgate foi um ato de loucura poética digno das epopeias de Luís de Camões. Tomás, com sua barba branca como espuma do mar e olhos que haviam visto mais tormentas que calendários, distraiu os guardiões com histórias de naufrágios lendários, o do galeão São João, cujos tesouros ainda jaziam nas profundezas de Sagres. Deixai a rapariga ir, João. O mar não perdoa rigidez, ele curva as rochas com paciência, murmurar ele ao guenro, entregando-lhe um copo de medronho forte. Enquanto isso, Maria corria pelas ruelas labirínticas, o coração batendo ao ritmo do fado que ecoava de uma janela aberta. Ai, quem me dera nascer homem, para navegar livre. Chegando ao armazém, ela arrombou a porta com uma barra de ferro roubada do barco do pai, o rangido de metal como um grito de liberdade. Sofia, pálida mas resoluta, ergueu-se da palha suja. Maria, o risco. Mas Maria silenciou com um beijo urgente, salgado de lágrimas e esperança. O risco é viver sem ti. Vamos, o soldado nos espera. Elas fugiram pela praia secundária, evitando o cais principal onde pescadores consertavam redes ao som de rádios tocando Amália Rodrigues. O sol poente pintava o céu em tons de âmbar e índigo, e o mar, por uma vez, estava calmo como um espelho, refletindo as estrelas precoces. No barco, enquanto içavam as velas remendadas, Sofia abriu seu livro pela última página em branco. Aqui começa nossa Odisseia, onde o amor derrota vendaval. Maria riu, um som puro como o tilintar de sinos na brisa, e elas arparam para o largo, o algarve encolhendo-se na popa como uma memória dolorosa. Mas a calmaria era ilusória, o levante soprou forte à noite, balançando o soldado como uma casca de noz. Ondas de 3 metros erguiam-se como paredes verdes, e o trovão ribombava, misturando-se ao pavor delas. Segura firme, gritava Maria, aos comandos, as mãos calejadas no leme, enquanto Sofia, enjoada mas valente, enrolava cabos, recitando preces pagãs. Ó Netuno, Deus antigo de Portugal, poupa-nos como poupaste Vasco da Gama. O barco resistiu, mas o custo foi alto. Uma vela rasgou, e elas derivaram para uma enseada escondida perto de lagos, onde as falésias formavam um abraço protetor. Exaustas, ancoraram à luz da lua, e o silêncio pós-tormenta envolveu-as como um chale. Sentadas na proa, com as pernas entrelaçadas e o mar lambendo o casco suavemente, elas confessaram medos profundos. Eu traí minha família por ti, admitiu Maria, a voz embargada. Eles me verão como a filha que afundou o nome. Sofia, traçando padrões na pele bronzeada de Maria, respondeu, e eu traí minha solidão segura. Mas olha, o mar nos trouxe aqui, para este berço de rochas. É salvação, não castigo. Dias se passaram em refúgio, vivendo de peixe grelhado em fogueiras de driftwood e frutos silvestres das encostas. Sofia completava o livro, dedicando-o às ondas que nos unem contra ventos contrários, enquanto Maria ensinava a ler as estrelas, a Cruz do Sul, guia dos antigos navegadores. O amor delas aprofundava-se, não em paixão febril, mas em ternura cotidiana, mãos que se entrelaçavam ao amanhecer, risos compartilhados ao ver golfinhos saltarem, promessas sussurradas ao som das ondas. Em Sevilha, abriremos uma livraria com café e fado suave, sonhava Sofia. E redes de pesca como cortinas, brincava Maria. Mas o passado, como o mar, não solta fácil. Notícias chegaram via um pescador nómada que ancorou na enseada, a aldeia empolvorosa, João doente de coração partido, Manuel consumido por culpa, confessando a traição ao padre e implorando perdão. Eles buscam-vos como sereias amaldiçoadas, avisou o homem, trocando peixe por pão. Sofia e Maria debateram, regressar seria prisão, prosseguir exílio eterno. O humanismo está em perdoar, não em vingar, disse Sofia, citando essa de Queiroz.
Maria, tocada, decidiu: voltamos, mas não para nos render. Para curar as feridas, como o mar cura as praias erosadas. A viagem de regresso foi uma epopeia de coragem. Remando contra a corrente, elas avistaram Sagres ao amanhecer, às casas brancas reluzindo como pérolas na névoa. Desembarcando no cais, foram cercadas, João, apoiado em muletas, os olhos vermelhos, Manuel, cabisbaixo, a tia Rosa, com o rosário entre os dedos. Voltastes para o julgamento, rosnou João. Mas Maria avançou, Sofia ao lado, voltamos para o diálogo, pai. O amor não afoga, ele flutua, como as lanternas das almas. O confronto na praça foi o ápice da tormenta emocional. Sob o sol de meio-dia, com gaivotas circundando como juízes alados, Maria falou: esta aldeia nos ensinou a força do mar, dar sem esperar, amar sem possuir. Sofia, minha companheira, não minha ruína. Sofia acrescentou, com voz trêmula: eu vim por lendas, mas encontrei uma, a de um amor que resiste às marés sociais. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro de uma criança. Então Tomás, o velho sábio, ergueu-se. Deixai-as, Portugal nasceu de uniões improváveis, mouros e cristãos, exploradores e índios. Que o amor delas seja nossa nova lenda. Não houve aplausos imediatos, mas sementes de dúvida foram plantadas. João, tocado pela fraqueza de seu corpo e a força da filha, murmurou: eu errei como um capitão que ignora as estrelas. Manuel, redimido, ofereceu o barco como dote: usai-o para o bem, não para a fuga. A calmaria veio devagar, como a maré baixa que revela tesouros escondidos nas poças. Sagres não se transformou da noite para o dia, tradições são rochas, erudidas pelo tempo, não por tsunamis. Mas o regresso de Maria e Sofia plantou uma semente humanista, florescendo em conversas sussurradas nas tabernas. Talvez o mar não julgue, porque nós havemos de julgar? O livro de Sofia, impresso em Faro com o apoio de Tomás, que financiara com sua pensão de pescador reformado, chegou às prateleiras da livraria local, uma casinha reformada com vista para o mar, batizada Ondas Livres. Ondas Proibidas contava não só a história delas, mas a tapeçaria cultural de Algarve, lendas de rainhas mouras que amavam em segredo nas grutas, pescadores que cantavam fados sobre amores não correspondidos, a resiliência das mulheres que, enquanto os homens navegavam, guardavam o lar com mãos de ferro e corações de seda. É um hino à humanidade do amor, escreveu o crítico de um jornal de Lisboa, e cópias esgotaram, trazendo turistas curiosos que, em vez de selfies vazias, pediam autógrafos e histórias reais. Sofia lia trechos nas noites de quinta, à luz de lanternas de concha, com Maria ao violão, dedilhando melodias antigas adaptadas, um fado lésbico, suave como brisa de ponente. O conflito interno de Maria, porém, persistia como uma corrente subaquática. João, recuperando-se lentamente com chás de erva doce e orações diárias, lutava para reconciliar a filha rebelde com a imagem da Virgem que bordara na parede. Tu me partiste o coração, mas o mar o remenda, confessou ele numa tarde de outono, sentados no pomar, colhendo laranjas maduras que caíam como bênçãos. Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou: Pai, o amor por Sofia não diminuiu o meu por ti. É como as ramificações da oliveira, uma alimenta a outra. Aos poucos, ele visitava a livraria, folheando páginas com dedos trêmulos, e até sorria quando Sofia lhe oferecia um café com pão de algesur. Manuel, o traidor redimido, encontrou seu caminho na expiação. Deixando o arpão, ele se voluntariou para guiar passeios ecológicos de caiaque nas falésias, ensinando turistas sobre a biodiversidade do mar, golfinhos, tartarugas, corais que simbolizavam a fragilidade da vida. Eu errei por medo de perder, disse ele a Maria num encontro casual na praia, o sol refletindo em suas cicatrizes emocionais. Agora, vejo que perder é aprender. Eles se tornaram amigos improváveis, Manuel ajudando a expandir a livraria com um anexo para oficinas de escrita, onde jovens da aldeia, incluindo a filha de Inês, que herdara a curiosidade da mãe mas não o veneno, aprendiam a contar suas próprias histórias. Inês, por sua vez, enfrentou o espelho de sua maldade. Após o escândalo, seu noivado com um pescador de Portimão desfez-se, rumores de sua língua afiada espantaram o pretendente, e sozinha, ela frequentou as leituras de Sofia.
Eu invejava tua liberdade, admitiu numa noite chuvosa, o copo de vinho tremendo em sua mão. Agora, vejo que a minha prisão era o mesma. Sofia, com graça portuguesa de perdoar como se perdoa um vendaval, convidou-a para ajudar na livraria e Inês, aos poucos, remendou redes não só de pesca, mas de relações humanas. O romance entre Maria e Sofia amadurecia em camadas profundas, como o vinho envelhecido em cascos de carvalho. Não mais furtivo, ele se manifestava em gestos cotidianos, caminhadas pela rota vicentina, trilhas costeiras onde flores silvestres brotavam entre urzes, jantares de cataplana caseira, com histórias de avós que, em segredo, haviam amado além das normas, noites de insomnia onde, abraçadas sob cobertores de lã de ovelha lentejana, sonhavam com viagens, não fugas, mas explorações, como as de Magalhães circundando o globo. Tu és minha bússola, dizia Maria, beijando a testa de Sofia ao amanhecer. E tu, minha vela, respondia ela, os olhos brilhando como o mar ao meio-dia. Contudo, o alto tronar veio no inverno, quando uma tormenta real assolou o Algarve, ventos de 120 km/h, ondas que devoravam o cais como leviatã faminto. O Saudade, amarrado no porto, partiu uma corda e colidiu contra as pedras, rasgando o casco como papel. João, teimoso, insistiu em resgatá-lo sozinho, remando num bote frágil. É o legado da família, gritou contra o rugido. Maria e Sofia, alertadas pelo sino da igreja tocando alarme, correram para a praia, o vento chicoteando seus cabelos. Pai! Volta! Berrou Maria, a voz engolida pelo caos. O bote capotou a 50 metros da costa e João, homem de 60 anos marcado por décadas de sal, lutou nas águas geladas. Pescadores lançaram redes, mas a corrente era impiedosa. Foi Sofia, surpreendendo a todos, quem mergulhou, não como heroína de romance, mas como amante prática, nadando com braçadas fortes aprendidas em piscinas lisboetas. Segura-te a mim, gritou ela, alcançando João e enrolando uma corda de salvamento em seu torso. Maria, da praia, puxou com os músculos forjados em anos de trabalho e, juntos, a aldeia unida, içaram o velho para a areia. João, tossindo água e lágrimas, olhou para Sofia. Tu salvaste-me. Como uma filha. Foi um momento de catarse, o mar, em sua fúria, forçara a redenção mútua. A aldeia, encharcada mas viva, reuniu-se em torno de fogueiras na praia, compartilhando caldo verde e histórias de sobrevivência, celebrando não só a vida salva, mas o laço forjado entre a forasteira e a família. A tormenta passou, deixando Sagres renovada, como uma concha polida pela maré. O Saudade foi reparado coletivamente, mãos de toda a aldeia, de Tomás a Inês, remendando o casco com estopa e resina de pinheiro, simbolizando a tecelagem de uma comunidade mais inclusiva. João, recuperado, abençoou a união de Maria e Sofia numa cerimônia simples na igreja. Não um casamento eclesial, mas uma bênção leiga, com o padre relutante mas tocado recitando o salmo do amor paciente e benigno. Que o mar vos guarde, como guarda os seus filhos, disse ele, e as lágrimas fluíram livres, misturando-se ao incenso de mirra. A livraria Ondas Livres tornou-se o coração cultural de Sagres. Oficinas de escrita atraíam escritores de todo Portugal, de Évora a Porto, e Maria, agora seu autora, publicou um volume de contos orais, lendas do mar lésbico, recontando mitos com lentes modernas, onde sereias amavam sem gênero e pescadoras desafiavam deuses. Turistas vinham não só pelas praias, mas pelas noites de fado reformulado, onde violas choravam amores universais, e jovens LGBTQ+, de Faro e Lisboa encontravam refúgio, trocando histórias como conchas na areia. O amor de Maria e Sofia, agora público, era um farol, caminhadas de mãos dadas pela falésia, piqueniques de mariscadas com vinho de colares, viagens curtas ao Cabo de São Vicente, onde o fim do mundo se curvava em arco-íris pós-chuva. Nós sobrevivemos à pressão como o Algarve sobrevive às secas, refletia Maria, colhendo alecrinas em costas. Sofia, com o livro nas mãos, respondia, e o mar calmo nos trouxe salvação mútua, não só uma à outra, mas a todos nós. Anos depois, em 2030, com uma adoção de uma menina órfã de imigrantes, batizada Esperança, pela esperança que plantaram, elas olhavam o horizonte de Sagres.
A aldeia mudara, bandeiras arco-íris tremulavam nas festas de São João e João, avô orgulhoso, contava a neta lendas de duas mulheres que domaram o mar. Manuel casara com uma artista de Lagos e juntos pintavam murais de ondas abraçadas nas paredes caiadas. Inês, redimida, dirigia a oficina de bordados, sendo motivos de corações entrelaçados em chales para exportação. O legado era humanista. O amor, em sua essência lésbica e portuguesa, não afogava, mas elevava. Como o Atlântico que lambia as praias de Algarve, ele era vasto, salgado de dores passadas, mas sempre renovador. E assim, sob o céu estrelado, Maria e Sofia dançavam na praia, pés na areia fria, sabendo que o mar, em sua sabedoria antiga, havia trazido salvação mútua, para elas, para a aldeia, para o mundo que ousasse amar sem medo.